Obrigado, queridos. Muito obrigado pela ministração de vocês. Queridos, nós vamos começar, e eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa noite, dentro dessa campanha Vitória nos Relacionamentos. Abre a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Romanos capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Quero que você que está na transmissão possa nos dar uma devolução, se o som está bom, se você está ouvindo bem, tá? Que nós tivemos um pouco mais dificuldades aqui, eu quero que você possa nos dar o seu feedback. Então, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14. É interessante que quando nós pensamos nesse tema, vitória nos relacionamentos, isso nos faz nos voltar para a nossa vida, para verificar a saúde dos nossos relacionamentos. Quando nós falamos em vitória dos relacionamentos, nós precisamos verificar a saúde dos nossos relacionamentos. E nós estamos falando da saúde dos nossos relacionamentos familiares e da saúde dos nossos relacionamentos fora de casa. Como é que está a saúde dos nossos relacionamentos? Ontem nós estávamos conversando, Ana e eu, com a nossa terapeuta, e uma das coisas que nós estamos trabalhando nessas últimas semanas, é interessante que a terapia é para mim, tá? Mas a terapia terminou abrangendo o casal. Porque quando eu comecei a ter depressão, uma das coisas que aconteceu com a Ana foi ela se voltar completamente para mim, para cuidar de mim. Isso, de certa maneira, desequilibrou a saúde do nosso relacionamento. Como assim? Porque alguém ficou de lado. E esse alguém que ficou de lado foi a Ana. E ela está de lado já há algum tempo, porque ela se esqueceu das próprias necessidades dela. Então, uma das coisas que você precisa entender é que nós precisamos ter um ambiente saudável quando nós falamos de relacionamentos. Hoje se fala muito de relacionamentos tóxicos. Algumas pessoas estão vivendo um relacionamento familiar tóxico, ou com o marido, ou com a mulher, ou com os filhos, alguma situação que às vezes não é saudável para nós. Então, algo que você precisa se perguntar, algo que você precisa verificar nesses dias, se você não tem verificado qual é ou como estão a saúde, ou como está, melhor, né, gente? Como está a saúde dos meus relacionamentos? Quero que você pense nisso. Quero que você analise isso. Lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem mal com mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer.
Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Vou ler o finalzinho. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. É interessante que quando você vê todas essas orientações de Paulo, nós podemos até ter essas orientações de Paulo como mandamentos. Essas orientações de Paulo estão todas ligadas a relacionamentos. Todas. Observe bem, ele começa dizendo assim: abençoe os que os perseguem. E aí eu quero que você possa pensar em você. Você consegue abençoar aqueles que têm perseguido você? Para que eu tenha condição, para que você tenha condição de fazer isso, querido, eu tenho que estar saudável. Você tem que estar saudável. Porque quando alguém está perseguindo a gente, a tendência nossa é se tornar ou nos tornar amargurados com aquela pessoa. Principalmente quando é aquela pessoa que você abençoou tanto, que você se dedicou tanto, que você deu tanto para aquela pessoa. Você não consigo entender. Eu sempre tratei essa pessoa bem, e por que ela está me perseguindo? E é interessante que ele ainda diz assim: não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Olha a atitude que é esperada de mim e de você. Então, eu quero que você possa fazer, de fato, uma avaliação dos seus relacionamentos. É interessante que quando você vai meditar no capítulo 12 de Romanos, você vai ver que Romanos capítulo 12 começa com Paulo dizendo para nós nos apresentarmos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E logo depois, no versículo 2, ele vai dizer: não vos amoldeis, não tome a forma deste mundo. Quer ver? Abre a sua Bíblia, Romanos 12, versículo 2. Rapidinho. Romanos 12, versículo 2. Porque eu estou pedindo para que você abra, porque eu quero que você observe como é que diz. Eu quero ler na NVT, que a versão está ótima. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Pensa nisso. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Porque o natural deste mundo, gente, não é abençoar aqueles que perseguem. O natural desse mundo é... Hoje nós estamos com uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu fico impressionado como as pessoas usam as mídias sociais hoje para agredir os outros. E eu não estou falando, gente, de crente com descrentes. Não. Eu estou falando de algumas postagens de pessoas cristãs e que os outros entram para comentar, e aí começa toda a confusão. Toda a confusão. Como está sendo difícil hoje de se relacionar com as pessoas. Porque todo mundo quer que a sua opinião prevaleça. E é interessante, fala comigo assim: relacionamento exige humildade. Observa que tem uma coisa interessante que ele diz assim: não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Porque a nossa tendência, dependendo do nível, vamos dizer assim, social que você ocupa, você tem dificuldade de se relacionar
com pessoas de condição mais humilde, de pessoas que não estejam no mesmo patamar que você está, de pessoas que não têm a mesma cor que você tem, de pessoa, lamentavelmente eu tenho que falar isso, gente, porque nós temos vivido, e é interessante que a Bíblia fala que em Jesus não há grego, não há judeu, quer dizer, não existe separação, diferença de classe, de cor em Jesus Cristo. Então é por isso que ele fala assim, não imita o comportamento deste mundo. É interessante que Deus me deu o que eu estou compartilhando com vocês, esses dias à noite. Teve um dia à noite que eu comecei a pensar nessa campanha, e o versículo que veio na minha mente, que faz parte dessa passagem, é que diz assim, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Às vezes, algumas pessoas pensam que no que depender de mim, para viver em paz com todos, então eu não posso emitir a minha opinião, eu não posso falar aquilo que me desagrada, ou seja, eu tenho que me anular. Mas quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus não deixou de emitir a opinião dele para as pessoas com que ele se relacionava. Então, para que eu tenha saúde, eu preciso entender que até a maneira como eu emito a minha opinião dentro da situação que nós estamos vivendo, isso vai trazer saúde para mim e para quem se relaciona. E para quem, não, e para com quem eu me relaciono. Então, assim, eu quero que você possa pensar em 3 aspectos nessa noite. A primeira coisa, para que eu tenha e possa me comportar como esse texto está nos dizendo, tenha uma imagem correta de si e do outro. Uma coisa que eu quero que você pense rapidinho comigo. Quem é mais importante? Você ou o seu próximo? Pensa rapidinho. Quem é mais importante? Você ou o seu próximo? Sabe o que nós vamos dizer? O próximo. Mas, na verdade, a opinião, a resposta mais sensata é os dois. Os dois. Os dois são importantes. Tanto o próximo como eu sou importante. Porque o próprio Jesus falando do 2º mandamento, ele fala assim, ame uns aos outros. Ele fala assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o meu próximo é importante e eu também sou importante, porque eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então, é por isso que eu tenho que ter uma imagem correta de mim e do meu próximo. A imagem correta de mim e do outro. E a minha pergunta para você é, como é que você tem olhado para você e como é que você tem olhado para o outro? Como é que está essa balança? Lógico que existem momentos que eu coloco o foco no outro. Mas até a maneira como eu coloco o foco no outro, passa pela maneira como eu me vejo. Porque vai entender, ou vai necessitar, vai exigir que eu faça isso com saúde. Para mim e para o outro. Porque existem momentos que eu preciso entender que o outro precisa passar por aquela dificuldade. Eu posso ser apoio, mas eu não posso eximi-lo da dor. Eu posso estar junto, mas eu não posso querer substituir ele naquela situação que ele está vivendo. Porque existem momentos que nós queremos fazer isso. Sabe, que toda essa dor,
eu possa sentir no seu lugar. Não tem como, gente. A dor não é sua, a dor é do outro. Você pode sentir, você pode estar junto, você pode ser apoio, você pode sentir junto, mas não como. Uma outra coisa que eu quero que você pense nessa noite também comigo, é que, para que eu possa viver tudo isso aqui, que está em Romanos capítulo 12, de 14 a 21, eu preciso aprender a guardar o coração. Olha o que ele diz assim: nunca pague mal com mal. Se o meu coração não estiver guardado em relação a alguém que está procedendo mal para comigo, a minha tendência natural é devolver o mal. É minha tendência natural. Isso é natural do homem. E aí ele continua dizendo assim: pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Aí ele diz assim: amados, nunca se vinguem. Observa que a palavra aí, ela é forte, ela diz assim: nunca se vinguem. Quantas vezes você e eu já nos vingamos? Ele fala: nunca se vinguem. Aí ele diz assim: deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras. Olha o que Deus diz para nós: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Então, se a vingança cabe a Deus, eu preciso entregar a Ele o direito de vingança. Quer ver uma coisa que a gente ouve muito e que a gente às vezes fica muito cheio de ira? É quando alguém emite uma opinião, fala sobre nós. Como é que eu vou? Me fugiu a palavra. Quando alguém fala mal de nós, quando você chega a seus ouvidos que alguém falou alguma coisa de você e que não é verdade. E às vezes aquilo já correu tanto, em tantas bocas, em tantos ouvidos, e aí chega um ponto que você vê que se você mexer naquela situação, ela vai só piorar. Então, nesse momento, eu preciso, Senhor, quem pode julgar nesse momento a minha honra e trazer à luz o que é verdade é o Senhor. Eu não vou tirar satisfação com A, com B, com C. Então, nessa hora, eu entrego o direito que eu tenho de vingança, o direito de lutar pela minha honra a Deus. Eu quero que você observe que ele diz assim: pelo contrário, quando ele termina de dizer, a vingança cabe a mim, eu lhe darei em troca, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo estiver com fome, dele de comer. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, em vez de você se vingar, sirva o seu inimigo. A minha pergunta é: quantas vezes você serviu o seu inimigo? Quantas vezes você serviu aquele que falou mal, aquele que inventou mentiras, aquele que agiu de maneira inadequada com você? Quantas vezes? E ele termina assim: não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Então, servir o meu inimigo, servir aquele que me persegue, servir aquele que inventou infâmias sobre mim, é justamente vencer o mal praticando o bem. Mas para que eu possa viver dessa maneira, eu preciso aprender a guardar o coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, nós encontramos justamente essa referência dizendo: acima de todas as coisas,
guarde o seu coração, porque ele dirige o rumo de sua vida. Existe uma versão que fala, porque dele procede as fontes de vida. Mas eu gostei muito, pois ele dirige o rumo de sua vida. Um coração contaminado faz com que a gente perca a direção. Um coração contaminado faz com que a gente endureça. E eu quero que você pense nisso. Pense nisso. E é interessante, e aí eu quero só fazer menção, que eu acho que eu nem fiz, do tema da minha palavra, tenha paz com todos. Esse é o tema da minha palavra. E por último, além de você ter uma imagem correta de si e do outro, além de você aprender a guardar o seu coração, por último, ter paz com o outro passa pela paz que nós temos conosco. Quando ele diz assim, o que depender de vós, tende paz com todos. Isso passa pela paz que eu tenho comigo. Porque ter paz com todos, isso quer dizer que eu não tenho nada em mim que me faça agir diferente com o outro, a não ser de forma pacífica. Para isso, querido, você tem que estar livre da amargura, você tem que estar livre do ressentimento, você tem que estar livre das frustrações que o outro traz. Gente, o outro sempre traz frustração para a gente, sempre. E aí você fala assim, é verdade, mas se coloque também como sendo o outro. Porque em relação a alguém, você é o outro. Assim como o outro traz frustração a você, você também e eu trazemos frustração a alguém. Porque nunca temos condições de responder a 100% da expectativa do outro. E eu quero que você pense nisso. Pense nisso. Analisa, verifica o seu coração. Verifica como está o seu coração e como estão os seus relacionamentos. Nos anos 80, eu tive um relacionamento, uma amizade, dentro do seminário, que era uma pessoa que tinha muita dificuldade de se relacionar com os outros. Então, no começo, quando você conhece as pessoas, todo mundo se relaciona, e depois, se você está morando no mesmo lugar, daqui a pouco começam a surgir os problemas. Então, começaram a surgir os problemas. Eu lembro que nós éramos 6 rapazes no mesmo quarto. Para você ter uma ideia, essa pessoa em específica, ela teve problema com todos os rapazes, por um tempo, excetuando a mim. Por quê? Porque eu fazia tudo para não errar com essa pessoa, para não pisar na bola com ele. Mas como é que você vai conseguir, durante tanto tempo, não pisar na bola com o outro, não desagradar o outro, não frustrar o outro, não fazer alguma coisa que o outro não concorde? Então, viver com pessoas assim é como viver pisando em ovos. Você não tem liberdade com a pessoa. E aí eu lembro do dia que eu pisei na bola. E sabe o que ele dizia para mim? Dizia para mim o seguinte: Washington, cuidado para que você não seja mais uma cruz no meu coração. Porque ele falava assim, que o coração dele era que nem um cemitério. Tinha várias cruzes. Lógico que eu pisei na bola, Lógico. Aí eu lembro que um dia, eu com dificuldade de poder chegar perto dele, porque ele às vezes era muito duro, muito duro. E aí ele falou: oi, tu não vai falar comigo não? Eu falei assim: tá tudo bem? Ele falou assim: eu te salvei. Antes de eu te enterrar, eu te salvei. Então,
eu quero que você possa ver como é que está a saúde dos seus relacionamentos. Como é que está a saúde do seu coração? Porque, meu querido, para ter paz com todos, eu preciso ter uma imagem correta de mim e do outro. Eu preciso aprender a guardar o meu coração. E eu preciso ter paz, e eu preciso entender que ter paz com o outro passa pela paz que nós temos conosco. Gostaria que você pensasse nisso nessa noite. Isso é só o início da nossa campanha sobre vitória nos relacionamentos, mas pensa nisso. Põe a mão no seu coração, quero orar com você, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu sei que quando nós pensamos em relacionamentos, nós precisamos pensar primeiro no nosso relacionamento contigo, e depois precisamos pensar no nosso relacionamento uns com os outros, Pai. É impossível nos relacionarmos contigo e não nos relacionarmos bem com as pessoas que estão próximas de nós. Como diz o apóstolo João, se eu digo que amo aquele que não vejo, que é o Senhor, como é que eu posso não amar aquele que vejo? Senhor, eu quero rogar a Ti, que de uma forma especial, o Senhor esteja sondando o nosso coração, que de uma forma especial, o Senhor esteja limpando o nosso coração, Senhor, de todo sentimento contrário à Tua vontade, todo ressentimento, Pai, toda amargura. Oh Deus, em nome de Jesus, limpa o nosso coração. Se nós não temos tido uma imagem correta de nós mesmos e do outro, Jesus, na Tua palavra, o Senhor diz que na Tua luz nós vemos a luz. Então coloca luz nas nossas vidas. Coloca luz nas nossas vidas, Pai. Oh Deus, rogamos assim pela ação do Senhor. Rogamos assim pela ação do Senhor.